Então, pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou Ana Paula, né? Eu sou advogada, especialista em previdenciário, em direito previdenciário, atuo há mais de 20 anos. Eu comecei quando eu ingressei no INSS como servidora, né, em 2003, e fiquei lá por 11 anos como servidora, depois pedi exoneração para poder advogar com direito previdenciário, que é o que eu amo fazer, né? E hoje o nosso escritório tem as unidades em Sumaré, Campinas e também atendemos em Vinhedo e exclusivamente com o direito previdenciário, né? Uma equipe de 20 pessoas hoje que tem esse amor aí para a condução dos processos previdenciários, porque a gente entende que é uma responsabilidade muito grande trabalhar com esse tipo de processo. Porque a gente está trabalhando com toda uma vida, né, de trabalho e de contribuições, e a gente sabe que o benefício previdenciário para os brasileiros tem uma importância muito grande. Fica desde já o convite para me seguir nas redes sociais, quem não me segue ainda, lá no Instagram, no TikTok, tá Ana Paula Oliveira ADV, tá? Então, vocês me procurarem lá, eu sempre estou passando, colocando dicas de direito previdenciário, vídeos sobre os assuntos, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu vou fazer um resumo, um comparativo de antes e depois da reforma da Previdência e fazendo comparativo com os benefícios, tá? E por fim, eu vou falar na aposentadoria especial e vou dar enfoque para o caso dos vigilantes, especificamente, ok? É importante a gente conhecer todos os tipos de benefício e entender o que mudou, porque nem todo mundo vai aposentar na especial, especificamente. Tem muita gente que vai aposentar por tempo de contribuição, usando o tempo especial, muita gente vai aposentar por idade, e tem pessoas que vão ter benefícios específicos, por exemplo, a aposentadoria da pessoa com deficiência. Eu tenho clientes que são vigilantes e que tem alguma restrição para o trabalho que a gente pode configurar como PCD e vai se aposentar nessa modalidade específica de benefício, que hoje está até mais vantajosa do que a especial, e utilizando os tempos especiais. Então, a gente pode ter aposentadorias que não sejam necessariamente a especial para o vigilante, inclusive a aposentadoria por idade, que é o que a gente vai começar. Por quê? Porque agora, com a reforma da Previdência, muitas pessoas, se não tiverem um tempo bom até a reforma, não vão conseguir aposentar antes da idade mínima. E aí acham que, então se eu vou aposentar só com 65 anos, deixa dar o tempo lá, não vou me preocupar com isso. Só que o tempo de contribuição, mesmo que numa aposentadoria por idade, ele é muito importante, porque ele vai definir o valor do benefício. Então, ainda que você vá se aposentar por idade, é importante pensar nos tempos especiais, quando sair da empresa, pedir o PPP, guardar o PPP, porque esse tempo vai sim refletir na sua aposentadoria, seja para reduzir o tempo mínimo necessário, seja para aumentar o valor do benefício. De qualquer forma, vai ser importante. Na aposentadoria por idade, nós tínhamos o seguinte cenário, né? O homem aposentava com 65 anos de idade, a mulher com 60. E era necessário no mínimo 15 anos de contribuição, que a gente fala em 180 meses de carência. Carência é aquela contribuição efetiva para o INSS. E aí existem algumas exceções, por exemplo, ficou em tempo e benefício, se esse tempo e benefício for intercalado entre contribuições, a pessoa estava trabalhando, ficou em benefício, depois voltou a trabalhar ou contribuir com carnê, conta também para efeito de carência. Então, esse era o cenário antes da reforma e é importante dizer como que era calculado para vocês entenderem como mudou em termos de valor, tá? A aposentadoria por idade, por exemplo, era 70% do valor da média salarial, então pegava todos os salários desde julho de 94 até hoje, fazia a média e da média aplicava 70% mais 1% a cada ano trabalhado. Então, uma pessoa que tinha 20 anos de contribuição aposentava com 90% da média. Quem tinha o mínimo, que era os 15, aposentava com 85% da média. E quem tinha 30 aposentava com 100% da média. Com a reforma da Previdência, isso mudou bastante em termos de valor e eu vou mostrar para vocês como que ficou depois da reforma. Nós temos hoje
para quem vai se aposentar por idade, já estava contribuindo antes da reforma uma regra que a gente chama de regra de transição. O que é a regra de transição, se vocês ouvirem falar por aí? Transição é você está seguindo um caminho e vai para outro, certo? Então a transição você tinha uma regra antiga, tem uma regra nova e nós temos um meio do caminho aí. Esse meio do caminho é o cenário de todo mundo aí que está para se aposentar, que não pegou o direito adquirido. O que é o direito adquirido, gente? Já é importante sanar essa dúvida aí. Direito adquirido é quando a gente tinha todos os requisitos até 13 de novembro de 2019. Eu já tinha os 25 anos especiais, eu já tinha os 35 anos de tempo de contribuição. Se faltar um dia, não é direito adquirido, é regra de transição. Se faltar um mês, se faltar um dia, se faltar alguma coisa, não é direito adquirido, tá? Era expectativa de direito. Direito adquirido é quando implementou todos os requisitos antes da reforma, tá bom? Então, hoje o que nós temos são regras de transição, que é esse meio caminho aí entre a regra nova e a regra antiga. Para quem vai se aposentar por idade, continua sendo 65 anos homem, mudou só a idade da mulher. Foi aumentando 6 meses até chegar hoje no que nós temos, que é 62 anos de idade, ok? E o que mudou? O tempo de contribuição, para quem estava já contribuindo antes da reforma, continua sendo os mesmos 15. Porém, o valor do benefício para quem tem 15 anos de contribuição e antes era 85%, agora passa a ser 60% da média. Por quê? Porque a forma de cálculo mudou, é 60% e mais 2% a cada ano que ultrapassar o tempo mínimo. Então, o que a mulher, por exemplo, que tinha 15 anos e aposentava, a mulher e o homem, né, que aposentava ali com 85%, vão sofrer uma drástica redução aí no valor da aposentadoria. Então, essa é a aposentadoria por idade. Após a reforma, como eu falei, a regra permanente, que seria para quem começou a contribuir depois da reforma, por enquanto é essa, ou seja, 65 anos homem, 62 mulher, 15 anos de contribuição, tá? Só que o homem, para quem começou a contribuir depois da reforma da Previdência, o tempo mínimo aumentou para 20. Tá? Então, quem já estava contribuindo manteve os 15, mas quem começou a contribuir depois da reforma mudou para 20 anos homem. Então, depois da reforma, o tempo mínimo é 20, né? Quem começou a contribuir depois da reforma. Então, por isso que muita gente, principalmente homem, quando foi mudar a lei, foi lá e contribuiu pelo menos um carnezinho antes da reforma, quem nunca tinha contribuído. Muita gente fez isso. Para quê? Para resguardar o tempo mínimo de 15. Então, entenderam como ficou por idade? Aumentou 2 anos na idade da mulher. Para o homem, para quem começou a contribuir depois da reforma, aumentou um pouco o tempo de contribuição de 15 para 20. Mas quem já estava contribuindo, que é a grande maioria, vai continuar nos 15. Só que o que mudou mesmo foi o valor do benefício. Aí nós vamos agora para a aposentadoria por tempo de contribuição, que é o que muita gente, muitos da categoria de vocês vão se aposentar. Muitos se aposentam pela especial, se tem os 25 anos de exercício e atividade como vigilante comprovado, mas muitos não conseguem atingir os 25, né? Seja porque iniciou numa categoria diferente e depois mudou para vigilante, ou o inverso, era vigilante e depois mudou de categoria. Então, quem tiver os 25 anos inteiro, muito provavelmente vai aposentar na especial, mas tem muita gente que por tempo agora, depois da reforma, ficou mais vantajosa. Então, é importante fazer cálculo, não quer dizer que agora a especial é melhor em todos os cenários. Pelo menos hoje, tá? Que a gente tem um projeto de lei que ainda não foi aprovado. Hoje a gente tem que fazer cálculo para ver, porque em alguns casos a por tempo sai melhor do que a especial em termos de valor, tá? Antes da reforma, a gente tinha uma aposentadoria por tempo de contribuição que não exigia idade mínima. Tendo 35 anos de tempo de contribuição, homem, 30 anos de tempo de contribuição, mulher, você aposentava independente da idade. Idade não era um requisito. Só que o Brasil era um dos únicos países do mundo
que tinha ainda uma aposentadoria por tempo sem ter uma idade mínima. Isso uma hora ia terminar. Por quê? Porque o regime não consegue se sustentar. Isso era um fato. Ia ter que colocar uma idade mínima. Talvez não precisasse ser uma reforma tão drástica como foi, mas ia ter que mudar. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem menos filhos, né? Se as nossas avós tinham 10, 11, 12 filhos e depois, por exemplo, a geração da minha mãe teve 3, eu, Ana Paula, tenho 3, mas eu sei que eu sou uma exceção à regra, porque a maioria do pessoal da minha idade tem 1 ou 2 no máximo, né? Então, não está tendo tantos filhos, o número de idosos está aumentando e não se conseguiria sustentar um regime com pessoas aposentando com 45, 42, 48 anos de idade. E eu tinha muitos clientes aposentados nessa faixa etária. Então, ia ter que mudar de qualquer forma, né? Mas a questão é que mudou de forma muito drástica, né? Saiu de uma situação para uma outra muito drástica, principalmente porque não levou em consideração a idade de saída de mercado de trabalho do brasileiro. Geralmente o homem sai antes dos 65 anos e a mulher sai antes dos 62 anos porque não consegue emprego, né? Mas o fato é que nós temos essa situação hoje, né? Mudamos, antes era os 30 anos mulher, 35 anos homem, hoje muitas pessoas têm já os 30 anos de contribuição mulher, 35 anos de contribuição homem, vão até o nosso escritório esperando que vão se aposentar e eu dou a triste notícia que não é bem assim, tá? Vai depender da idade ou se não tiver idade, a gente vai ter que olhar todo o histórico de contribuições e principalmente o tempo que a pessoa tinha na data da reforma da Previdência. Eu já vou explicar mais detalhadamente para vocês, né? Como que era na questão do cálculo do valor, né? Antes da reforma, a gente pegava todos os salários desde julho de 94, desde o Plano Real, até a data da aposentadoria, somava tudo e fazia a média. Quem conseguia somar 85 pontos mulher e 95 pontos homem, escapava do fator previdenciário e aposentava com 100%. Quem não conseguia somar idade e tempo suficiente para dar os 85, 95 pontos, aposentava, porém com uma redução no valor, porque tinha aplicação do fator previdenciário. E é nisso que muitas vezes as pessoas achavam, é aposentadoria proporcional. Não era proporcional, é integral, porém com aplicação de fator. Então, em resumo, antes da reforma da Previdência não precisava de idade mínima, mas a idade mínima influenciava no valor do benefício. Mas as pessoas não queriam saber muito dessa questão de redução, não. As pessoas optavam por se aposentar mesmo reduzindo o valor, preferiam se garantir e aposentar mais cedo. E é por isso que o governo teve que realmente mudar e estabelecer uma idade mínima, né? Porque o fator previdenciário acabou não impedindo que as pessoas se aposentassem. A aposentadoria por tempo, sem idade mínima, foi extinta. Agora não existe mais aposentadoria por tempo exclusivamente. Agora nós temos aposentadoria com tempo e idade. Então é isso que a gente precisa colocar na cabeça. Acabou a aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Nós temos hoje uma regra que exige tempo e idade. E aí nós criamos as regras de o governo, né? A legislação criou 4 regras de transição, que é aquilo que eu falei que é o meio do caminho, né? Quem está no meio do caminho vai se aposentar nas regras de transição. E são 4, então veja que é difícil. Hoje, se vocês me perguntarem, Ana Paula, qual idade, tempo de contribuição para se aposentar? Eu vou falar para todo mundo, depende, tem que ver o seu caso concreto, porque tem que fazer o cálculo e cada um vai depender do tempo que a pessoa tinha na data da reforma da Previdência. Por isso que tem que ser feito o cálculo individualmente, né? Avaliando cada situação individualmente. Nós temos 4 regras, que é regra do pedágio de 50%, regra do pedágio de 100%, sistema de pontos e tempo de contribuição e idade mínima. Então veja que ficou mais complexo também para entender e para fazer esses cálculos. A regra do pedágio de 50% é a única que não vai exigir uma idade mínima. Porém, ela vai aplicar fator previdenciário no cálculo. Só que para ter direito à regra do pedágio de 50%,
tinha que ter um tempo mínimo até a reforma da Previdência, até novembro de 2019. E qual que era esse tempo mínimo? Vocês sabem? Para pegar a regra do pedágio de 50%, quantos anos o homem tinha que ter para poder se aposentar na regra do pedágio de 50%? 35? 33. Então, quem tinha, por exemplo, os 33, tinha que estar menos de 2 anos para se aposentar. A mulher tinha que ter 28 e o homem 33. E o que tem que cumprir nesse caso? Vocês sabem o que é o pedágio? Vocês sabem o que é? Vocês têm ideia do que é o pedágio? Do famoso pedágio? Muita gente acha que tem que pagar o pedágio, né? Igual o pedágio. É mais ou menos. É algo que você paga mais do que você iria pagar inicialmente. Mas pagar não é dinheiro, né? Mas é com contribuição. Então, se eu estava com 33 anos até a data da reforma, faltava 2 anos para eu me aposentar, certo? Quanto que é a metade de 2? 1. Então, eu tenho que pagar 1 ano a mais. Se faltava 2, eu vou cumprir os 2 e mais 1. Então, se a pessoa tinha 33, o homem tinha 33 anos para se aposentar, estava faltando 2 anos exato para se aposentar, ele tem que agora atingir 36. Vamos supor que ele estava com 34. Faltava 1, metade de 1 ano, 6 meses. Então, ele vai ter que cumprir 35 anos e meio. O 1 ano que faltava já normal para ele, mais 6 meses de pedágio. Ana Paula, mas se eu estava com 32,5, faltava só 6 meses para os 33. Esquece, não tem direito a essa regra. Ana Paula, se faltava 1 dia para os 33, 10 dias para os 33, o que faz? Tem direito a essa regra? Não tem direito a essa regra. Então, por isso que hoje é importante buscar um profissional especializado que vai ajudar vocês a tentar aumentar o teu tempo de contribuição, para poder, às vezes, tirar esses 10 dias, esses 6 meses que estão faltando. De que forma? Eu não sei se aqueceu, acabou a energia, mas não tem problema. Eu vou seguindo aqui, tá? Então, assim, se faltava lá, né, os 10 dias, 1 mês que for, a gente vai tentar buscar alguma coisa a mais que eu possa acrescentar. Discutir, por exemplo, alguma atividade especial que não conseguiu PPP, mas a empresa é falida, a gente vai buscar alternativas. Tem período de serviço militar, jovem aprendiz, patrulheiro, algum período que foi reclamatória trabalhista, que o período da reclamatória trabalhista pode intervir. O fato é que a gente vai vasculhar a vida de cada cliente para ver como que a gente vai chegar nesse tempo mínimo necessário. Tempo rural, boa, porque tempo rural tem salvo, tá? E muita gente fala assim, eu não vou conseguir documentos. E a gente começa a conversar com o cliente, a gente às vezes vai no cartório, a terra era da família, consegue o documento da terra, já é um documento super importante. Então a gente consegue sim, através de alternativas como essa, aumentar o tempo de contribuição. Essa geração de 40, 50... Geralmente veio da lavoura. É uma das perguntas que eu faço. Geralmente tu prestou serviço militar? Às vezes, se prestou 1 ano de serviço militar, já atinge. Trabalhou na lavoura? Né? Teve ação trabalhista em que reconheceu insalubridade ou periculosidade, ou reconheceu algum vínculo de emprego, porque às vezes a pessoa começou a trabalhar na empresa, não foi registrado depois. Então a gente vai buscar essas informações para tentar chegar no mínimo de 28 mulher, 33 anos, homem, para atingir essa regra aqui para quem é novo, porque é a única regra que não exige idade mínima. E é por isso, gente, que muitas vezes os advogados que estão cuidando, a quem já tem processo em tramitação, vai falar para vocês que mesmo com o tempo contribuído após a reforma, não tem como se aposentar agora. Porque uma alternativa para quem está com o processo chegam lá muitos dos meus clientes e falam, doutora, vamos dar uma nova entrada para ver se dessa vez dá. Ok, dependendo do caso até dá. Se o cliente tem um pouco mais de idade, dá. Se ele estava dependendo pouco da atividade especial, né, também dá. Mas às vezes não dá. Por quê? Porque se não chegar nos 33 até a data da reforma com que o INSS reconheceu, uma nova entrada não vai adiantar. Se a pessoa é nova,
Não vai adiantar, tá? Então, regra do pedágio de 50%, vocês entenderam? Tinha que estar com 33 anos na data da reforma, tinha que cumprir, e tem que cumprir o pedágio. Se faltava 2, tem que cumprir 1. Se faltava 1, tem que cumprir 1,5. Sempre tem que cumprir metade a mais. Não exige idade mínima, tá? Mas vai aplicar fator previdenciário. Então, das regras, em termos de valor, essa é a regra menos benéfica. Esse fator diminui o valor de atrás. Isso, exatamente. Fator previdenciário, em regra, para usar para poder diminuir o valor. Quanto mais novo, mais cai. Uma pessoa na faixa dos 40 e pouco vai cair pela metade. Tem que estar acima dos 50 e ainda assim, se tiver com 50 também vai ficar na... Vai pegar o quê? 70%? O 58, vai pegar por aí, na faixa dos 70 e poucos por cento. O ideal, agora, nós temos a próxima regra que eu vou falar para vocês, que é a regra do pedágio de 100%. Que o homem precisa estar com 60 anos de contribuição e a mulher precisa estar com 57. De idade. Então, com 60 anos já, o pessoal que está perto dos 60 já tem mais possibilidade. A mulher com 57 e o homem com 60, eles conseguem aposentar nessa regra do pedágio de 100%. Daí, precisam dessa idade e além dessa idade tem que cumprir 100% de pedágio. Então, vamos supor que na data da reforma da Previdência estava faltando 3 anos para se aposentar. Sim. Fica à vontade. Nessa regra do pedágio de 100%, você tem que cumprir 100% o tempo que faltava. Então, para quem faltava 3, tem que cumprir? 6. 3 mais 3, né? Os 3 que faltavam e mais 3 de pedágio. Então, tá certo. 3 de pedágio e 3 o que faltava, ou seja, tem que trabalhar e contribuir mais 6 anos. E aí não adianta ter os 60 se não cumprir o pedágio. Entenderam? Então, a regra do pedágio é isso. Tem que ter 57 mulher, 60 anos homem, cumprir 100% do tempo que faltava para se aposentar na data da reforma. Por isso que eu digo, a atividade especial, um rural, qualquer tempo a mais que a gente conseguir reconhecer, vai fazer aumentar o tempo para atingir esses pedágios aí, né? Para fazer ajudar nesse tempo de contribuição. Certo? Então, é isso. Essas são as 2 regras mais utilizadas, é o que mais a gente consegue salvar os clientes hoje, tá? Além dessas 2 regras, eu tenho a regra do sistema de pontos. A gente começou lá com... Não falei para você que antes da reforma era 85 e 95 pontos? Aí foi aumentando 1 ponto por ano, tá? Aí 86, 96, depois 97, 87... Por causa da expectativa de vida. Não, eles querem colocar uma idade mínima embutida aí. Colocaram uma idade mínima embutida, porque para você nunca vai chegar a atingir esses pontos necessários, eu falo que eu brinco que essa regra é o cachorro correndo atrás do rabo. Não é? Porque você faz 1 ano a mais de idade, exige 1 ano a mais. Você faz 1 ano... Tipo assim, entre aspas sempre, né? Querem que a gente morra antes disso. Doutora, por exemplo, a profissão de estivador, ela também é muito especial, né? Estivador? Geralmente sim, aí precisa... Porque assim, todas as profissões que enquadravam por categoria, o INSS enquadra até 95, eu vou falar isso para vocês, tá? Até 28/4/95. Não consegui PPP e trabalhei como vigilante, tenho na carteira até 95, com a carteira basta. Depois disso, dependendo da profissão, o judiciário, ou seja, indo para a justiça, enquadra até 97, até 5 de março de 97. Depois disso, tem que ter comprovação por PPP. Então, vai depender do que tem no PPP, por isso que eu falo depende, né? Depende do período do trabalhado, tá? Se for antes, pode ter enquadramento por categoria, depois não tem mais enquadramento por categoria, tem que ter o PPP, tá? E aí, o PPP vai depender das informações que tem no PPP. Porque o vigilante é mais fácil, o vigilante, tendo a descrição correta no PPP, pouco importa. E se a gente for aplicar entendimento do STJ, não depende de porte de armas. Se o STF confirmar esse posicionamento, que eu acho que vai confirmar,
vai se manter. Então, o importante é olhar se está preenchido certinho, então, as informações corretas, e a descrição. Não pode parecer que é um porteiro, tá? Tem que constar a descrição do vigilante, né? Que é para garantir a vigilância, o patrimônio, né? Garantir a segurança das pessoas que trabalhavam naquele local. Então tem que ter a descrição certinha. O vigia não quadra, né? Vigia, vigilante, todos de segurança patrimonial. E hoje em dia tem o vigia e o vigilante. Os dois têm enquadramento. Toda a categoria de vigilância patrimonial. Só não tem o porteiro de acesso. É porque tem muitos hoje que registrados como vigia e não como vigilante. Os dois têm enquadramento. Doutor, um porteiro, né? Legal, né, gente? Mas tem empresa que adota o porteiro ronda, né? Tanto de a pé, fazendo a ronda semelhante ao vigilante, e tanto de moto. Porteiro ronda, condutor de moto. Ou vigia condutor de moto. Aí teria que constar isso e constar no PPP. Entendeu? Porque o motoboy também a gente está conseguindo enquadramento pelo mesmo motivo. Então, o motoboy, os dessa categoria específica, tá? Então, se falar que foi... por isso que eu tô falando que a descrição do PPP é importante. Aí tem que estar constando que ele fazia ronda para vigilância patrimonial. É isso que é importante. Ficar dentro de uma portaria. Isso, né? Exatamente. Mas se você coloca ele fazer uma ronda, né, as perimetrais, com bastão, ou com moto, piorou com moto. É um serviço... exatamente. É pior se o porteiro tiver o de vigilante. Exatamente. Aí, colocando essa descrição e o que ele fazia, isso que é o que importa, porque é isso que vai configurar, tá bom? Então, só voltando lá, nós temos sistemas de pontos. Então, como eu falei, para o sistema de pontos, o homem tem que ter 35 anos de tempo de contribuição, a mulher tem 30, só que vai exigir uma idade mais avançada. Por quê? Porque precisa dos pontos, que é a soma da idade e do tempo de contribuição. Em 2019, começou nos 86 mulher e 96 pontos homem. E aí foi aumentando um ponto até que a mulher vai chegar nos 100 pontos e o homem 105. Quer dizer, um homem para atingir 105 pontos com 35 anos de contribuição precisa de quanto? Faz as contas. 70 anos de idade. Por isso que é muito difícil atingir essa regra. Na verdade, para compensar um pouquinho, para ele ter 65 anos, ele precisa ter 40 anos de contribuição. Já mandou ele pagar o funeral, Então, essa regra tá difícil de aplicar, mas em alguns casos, por isso que eu falo, hoje a vida lá do advogado é fazer cálculo, entender, fazer o cálculo de cada um, entender qual a regra mais benéfica, tá? Doutora, e se eu tiver 55 anos e 40 contribuição, aposento? Aí tem que fazer a conta para ver qual dessas regras vai atingir, porque também vai depender se os 40 anos é tempo especial, não é tempo especial, aí se tem tempo especial vai converter, tá? 55 e 40 já é uma idade, um tempo de contribuição razoável, posso dizer que dá para trabalhar nesse tipo de aposentadoria, que se não tiver o tempo ainda, provavelmente está próximo, tá? Os clientes ali por volta dos 55, 60 dão uma idade boa hoje para se aposentar. Qual a idade? De 55 a 60. Mas tem tudo isso aí, né? Vai depender do tempo de contribuição. Então começou com 2019, deixa eu fazer os contos, porque hoje eu uso tanto sistema que a gente se perde. Começou com 86, né, em 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Então 96, 102 já. 102 anos. O ponto, gente, quase eu nem fico muito nessa regra porque eu acho que vocês não vão utilizar. Vocês vão utilizar ou especial na regra de transição ou aposentadoria por tempo. E aí, aposentadoria por tempo, muito provavelmente, ou regra do pedágio de 50% ou do 100%. Mas esse sistema, então, ele aceita a conversão especial? Aceita. A idade mínima progressiva é pior ainda, porque ela também exige os 30 anos de mulher e 35 anos homem, e a idade começou com 56 mulheres, 61 anos homem,
aumentando 6 meses a cada ano até chegar aos 65 anos homem e 62 mulher. Isso aqui, gente, é a regra que eu menos aplico, que é a idade progressiva, tá? Em algum caso aparece, mas é a que eu menos utilizo hoje, tá? Faço o cálculo de muita gente e essas duas são as que as menos a gente utiliza hoje, mas a pior de todas é a idade mínima. Por isso que eu comecei falando da regra do pedaço 50%, que é a que eu mais utilizo, como regra de transição. Depois a segunda, a regra do pedaço 100%, que é a segunda que eu mais utilizo. Depois a terceira, sistema de pontos. E a quarta, idade mínima progressiva, tá? Que é a que menos utiliza hoje. E agora nós vamos falar um pouquinho de incapacidade permanente, mas vou falar bem rápido. A antiga aposentadoria por invalidez, tá? Por invalidez, o que mudou? Cálculo. Antes você aposentava por invalidez, sendo acidente ou doença, pegava 100% da média salarial. Alguém se acidenta ou fica doente, escolhe aposentar? Não escolhe, né? Diferente de uma aposentadoria que é programada por tempo especial, é uma aposentadoria programada, você pode falar, eu vou esperar um pouco mais para aposentar com mais tempo, mais idade e ter um benefício melhor. Por invalidez, ninguém escolhe. Ele é obrigado a se aposentar por uma incapacidade permanente. Porque a incapacidade permanente é aquela pessoa que é insuscetível de reabilitação profissional. O que é isso, Ana Paula? Quer dizer que eu estou incapaz para a minha função e para qualquer outra. Eu não posso ser vigilante, mas também não posso nem ser um porteiro, não assim, distinguindo nenhuma nem outra, mas eu estou querendo dizer, às vezes o vigilante depende mais, né, de uma questão, principalmente se for fazer ronda, andar, tal. E às vezes a pessoa pode ir para um cargo, por exemplo, de porteiro que vai ficar mais sentado, tal. Tô dando um exemplo, tá? Monitoramento. Monitoramento. Às vezes a pessoa pode ser reabilitada e aí não é caso de aposentadoria por invalidez. Agora, se a pessoa não pode nem exercer sua função mais, nem uma outra, não consegue ser reabilitado, seja porque é idoso, seja porque as condições não permitem a reabilitação, aí é caso de invalidez. Invalidez é a pessoa realmente que está com o pezinho ali, ó, na cova. Não é bem automática, não, a gente tem que suar bastante, tá? Tem que suar muito, tá? É verdade. Hoje o INSS muitas vezes nega o benefício por incapacidade, a gente tem que entrar na justiça. Mas o que mudou? Se for acidentária, se sofrer um acidente de trabalho, um acidente de trânsito, um acidente de qualquer natureza, continua sendo os mesmos 100%. Só que a pessoa que ficou doente, gente, não, o INSS vai calcular como? Da mesma forma da aposentadoria por tempo, 60% e mais 2% a cada ano que ultrapassar o tempo mínimo. Então, se a pessoa tiver um homem menos de 20 anos de contribuição e a mulher menos de 15, ou até 15 ou 20, só vai pegar 60%. Imagina, fazer a média de tudo e pegar 60%. Como que a pessoa que é incapaz e é inválida vai sobreviver com 60% da sua média salarial? Muito complicado. Entendeu? A senhora podia falar um pouco sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência? Vou falar. Porque é uma das que não mudou com a reforma. Eu vou falar para vocês. E aí, gente, a única diferença é que se a pessoa precisar de ajuda de terceiros, aquele acompanhante, pode pedir o adicional de 25%. Mas é aquela pessoa que precisa de uma pessoa o tempo todo para fazer as atividades diárias. É complicado também, né? Já está difícil com 100% aposentado, imagina 100%. Então, difícil. Então, isso a gente está até discutindo a constitucionalidade disso, né? Porque a gente entende que não é constitucional, tá? Na justiça se discute isso. Mas, por enquanto, o que o INSS dá é os 60%, tá bom? Depois da reforma, então o que aconteceu é que de aposentadoria por invalidez o nome mudou para benefício por incapacidade permanente. Então hoje a gente fala em benefício por incapacidade temporária e benefício por incapacidade permanente. E o que mudou substancialmente foi a forma de cálculo. E aí a aposentadoria especial, né, que é o que muitas vezes os vigilantes se aposentam, a gente já sabe que antes da reforma da Previdência, a gente precisava de 15, 20 ou 25 anos para aposentar, dependendo da especialidade, da insalubridade ou da periculosidade, tá?
Por quê? Por exemplo, quem trabalha em subsolo pode ser 15 ou 20 anos, tá? Quem é minerador subsolo é 15 anos. Depois disso, com 20 anos, são casos mais específicos também, de alguns casos de mineração, mas que não fica no subsolo, e casos de alguns produtos químicos muito fortes, tá? Então, são regras mais específicas. Para vocês, o que importa é os 25 anos, né? O vigilante, por exemplo, é 25 anos de atividade de exposição ao risco de vida, risco à integridade física, tá? Não tinha idade mínima antes da reforma, precisava dos 25 anos e você aposentava com 100% da média salarial. Pegava todos os salários desde julho de 94 até a data da aposentadoria, somava, fazia a média, da média aplicava 80% dos maiores salários de contribuição, ainda descartava 20% menores, a gente aposentava com 100%, certo? Isso é a regra antes da reforma e não podemos esquecer que para quem não tinha os 25 anos, podia converter o tempo comum, ou seja, se você não ia aposentar na especial, mas ia aposentar numa aposentadoria por tempo, aquele tempo que você trabalhou como vigilante, você aumentava 40%. Trabalhou 10, vira 14, trabalhou 5, vira 7, porque aumentava 2 a cada 5 ou 4 a cada 10, né? Para o homem, para a mulher 20%, ou seja, a cada 10 aumentava 2. Com a reforma, como que ficou? Não tem mais, né, aposentadoria sem uma idade mínima. Então, a combinação seria o tempo, então para o vigilante os 25 anos de tempo de contribuição, e a gente precisa de uma pontuação mínima, ou seja, somando tempo de contribuição e idade mínima, para o vigilante tem que dar 86 pontos. Então, essa é a regra de transição. Lembrando que eu falei, a regra de transição é aquela que está no meio do caminho, que é a grande maioria hoje. Então, quem não tem direito adquirido, é lógico, tem muita gente brigando hoje pelo direito adquirido. Quem entrou com o processo, o que importa não é se a pessoa entrou com o processo antes ou depois da reforma, é se ela tinha os requisitos antes da reforma. Então, às vezes, aparece lá no meu escritório o caso de direito adquirido. Mas esse caso de 86 pontos está valendo? Os 86 pontos está valendo. 86, a minha advogada falou que eu só vou aposentar com 102. Aí é sistema de pontos. É de ponto, né? Mas aí tem, tem muito advogado esquecendo de fazer cálculo da especial. Tá? Da especial na regra de transição. Faz todos os cálculos por tempo e esquece da especial na regra de transição. Uma vez você falou que eu estou com 92, eu tenho que esperar chegar lá. Mas você tem os 25 anos insalubre? Tem, porque eu trabalhei muitos anos em outros quiões de vigilante. Se você tiver os 25 anos insalubre, aí você não vai pegar os pontos normais de uma aposentadoria por tempo. Você vai pegar os pontos de uma aposentadoria especial, que é menos 86. É fixo? É fixo. 86 pontos. Vai receber? Não, é o mesmo cálculo da aposentadoria por E tempo. aquela 100% pedágio? Porque no meu está falando que eu aposento aqui há 2 anos, 4 meses, 100%. Aquilo é válido? É válido. Só que Mas não vai pelo simulador não, tá? Vai pelo simulador? Não. Tem que olhar sem ser pelo simulador. Às vezes o simulador tá certo, mas grande maioria das vezes tá errado. Eu tenho 92 pontos e a advogada está me falando. Mas ela deu entrada? Deu entrada. Mas tem que dar entrada na especial. Se você Deu especial. Ela falou esperando aprovar. Se depender dos vigilantes, o que acontece, tá? É que muitas vezes a do INSS indefere, aí vai para a justiça e os processos estão parados. Eu queria ver para ver se estava certo, o pedido dela. Tá. Mas se ela pediu como especial, tá certo, né? Então, assim, 86 pontos, 25 anos de contribuição, comprovados como especial. Então, aquilo que eu falo, tem que comprovar os 25 anos, não basta ter, porque a gente sabe que muita gente tem mais dos 25, mas não consegue comprovar. Tá? Eu vou falar especificamente do vigilante aqui, mas o que precisa é dos 86 pontos. Aqui, gente, é idade e tempo de contribuição. Se eu tô com 55 anos de idade, né, eu preciso pelo menos de 31 de tempo de contribuição. Contribuição efetiva, tá? Não é com o acréscimo dos 40%, não. Isso.
Então, por exemplo, uma pessoa com 55 anos de idade, com 31 anos de tempo de contribuição e 25 de vigilante, consegue. Hoje. Mas tem que ter Hoje. 31 mais os 2019 tá outro junto. Desses 31 que você tem contribuído, 25 tem que ser comprovadamente como atividade especial, de vigilante ou outra categoria. Mas o meu já passou a idade, já. Eu comecei a trabalhar em 90 no vigilante. Mas você tem que somar todos os seus tempos, para ver se somando os seus tempos dá 31. Porque às vezes o povo começa, eu comecei em 80 e pouco, mas tem os intervalos. Tem que somar tempo a tempo. E outra, tem que ver a idade e tem que ver quanto que é especial, porque se não adianta ter 31 anos de tempo de contribuição se não conseguir provar os 25. Doutora, a questão maior é assim, aquele pessoal que já deu entrada lá atrás, 4, 5 anos atrás, numa modalidade. Ou a gente se enquadra numa outra critério. Boa pergunta. E aí, como que faz? Dá uma nova entrada? Dá uma nova entrada. Aquele é suspenso, continua? Sabe por que dá uma nova entrada? Porque tem um tema que chama tema 1018 do STJ, que fala que você pode optar por garantir o melhor benefício e executar o valor das parcelas vencidas do outro. Então, os vigilantes hoje estão muito com mais idade e mais tempo. O ideal é o advogado dar uma nova entrada quando essa nova entrada é possível, porque tem que fazer cálculo, como eu disse, nem todos vai ser possível conceder na nova entrada, mas naqueles que for possível conceder uma aposentadoria na nova entrada, o ideal é fazer isso. Por quê? Porque depois você consegue garantir aqui essa aposentadoria que você tem mais tempo e mais idade vai ser um valor melhor, executar, ou seja, não abrir mão dos parcelas vencidas do primeiro processo, e o que você conseguiu de vigilante aqui que reconheceu, depois você pode revisar a nova aposentadoria. Então, é uma estratégia que a gente tem aplicado bastante no escritório para que o cliente garanta a melhor aposentadoria sem perder os atrasados. Só que se o advogado não der a nova entrada, nesse caso, não dá para garantir os atrasados. Mas tem um processo sobrestado devido ao tema dos impostos. Sim. E hoje se enquadra com 100% de pontos. Ele pode dar uma nova entrada? Ou vai aceitar a conversão? Então, aí especial? não é assim, não é 100%, não é 100%. Não, na modalidade de 100% de idade. Nós vamos pensar assim, vai ter que fazer o cálculo para esse indivíduo que está com o processo sobrestado, ver se aplica uma dessas regras de transição, porém, com o que o INSS já reconheceu, somado com o tempo que ele contribuiu depois do processo. Entendeu? Às vezes dá, às vezes não dá, porque tem cliente que para dar precisa do reconhecimento do vigilante depois de 97, e aí não fecha o tempo, entendeu? Então, o advogado tem que estar atento, fazer o cálculo, se for possível, e essa nova entrada é uma boa estratégia. Então é caso a caso, né? Cada caso é um caso, mas é importante o advogado ficar atento e calcular para ver se dá, entendeu? E acompanhando, porque se der, é melhor pedir essa nova entrada e garantir esse benefício mais vantajoso. E não vai ter que calcular lá. Não, porque você vai ter direito, por esse tema aí, 1018 do STJ, de optar entre um e o outro. Tá? Só reforçando o que o colega está falando aí, o Elson, que eu estou no mesmo caso dele, né? Então, 5, 6 anos na justiça. De qualquer forma, mesmo que a gente já perca esse processo aí, que está no processo no STF, a gente já está pagando o pedágio. Que você citou aí. A gente não está levando desvantagem, vamos dizer assim, comparando assim de uma maneira geral. É importante que o tema 209 seja julgado favorável, porque isso vai interferir no tempo de contribuição de vocês. Eu falo assim em relação a essa lei nova, né? Agora, lógico, você, de qualquer forma, se perder o processo, vai ter que recalcular, mas as regras atuais não são tão benéficas. Então, para quem tem um direito adquirido, receber os atrasados e garantir o direito adquirido é melhor. Quem tinha uns 25 anos para especial é melhor. O que às vezes acontece para nova entrada, que eu estou falando,
muito bom para quem estava querendo se aposentar por tempo, porque hoje pode ser que a pessoa tenha direito a uma especial no sistema de pontos e pode ser um valor melhor, e pode ser que a pessoa tenha direito hoje a uma aposentadoria por tempo numa regra mais benéfica, entendeu? E aí, com ter mais tempo e mais idade, pode ser mais benéfico. Mas, como eu estou falando, cada caso é um caso, porque dependendo, se a pessoa conseguir reconhecer os 25 anos de atividade especial lá em 2019, provavelmente esse é o melhor cenário. Na época eu tava com, hoje eu tô com 57, né? Eu acho que eu tava com Igual eu. 42. Então, o famoso fator previdenciário. Como não tinha o fator previdenciário dos 25, se for especial, não tinha o fator previdenciário, era um cenário muito bom. Se for uma aposentadoria por tempo, aí é bom fazer o cálculo hoje para ver se dá essa questão da nova entrada, porque provavelmente a aposentadoria lá atrás vai ser menos do que uma aposentadoria hoje. Sim, esse é o ponto, porque hoje O pedágio 100% é quantos anos a mais tem que trabalhar? Pedágio de 100%, você tem que ter 60 anos de idade, 60 anos de idade, e 100% o tempo que tem que cumprir 100% o tempo que faltava para você se aposentar. Então, se faltava 3 anos para se aposentar, que eu dei o exemplo, é 3 mais 3. Não é tipo assim, é que eu tenho 35 anos de trabalho, trabalhar mais 3 anos não, né? Não. É diferente. Tem que ter 60? Tem que fazer cálculo, tem que ter 60 anos de idade e tem que fazer um cálculo para ver quanto tempo você tinha em 2019. E se faltava 5, você tem que cumprir 5. Se faltava 4, você tem que cumprir 4 mais 4. Se faltava 3, você tem que cumprir 3 mais 3. Se faltava 2, você tem que cumprir 2 mais 2. Então acho que eu estou certo, porque eu iniciei essa morte nessa parte. Bem, depende daquilo que eu falei para você. Você tem atividade especial, tem que fazer cálculo. Porque na verdade. Mas a regra do pedágio 100% é 60 anos de idade. Quantos anos você tem? Eu vou fazer 58 no mês. Então não é a regra do pedágio 100% para você. Vai como iniciar essa morte? Não, mas no caso eu estou pagando pedágio. Tá, daqui 2 anos, 2 tá, anos. tudo bem. É 2 anos. Mas hoje você não tem. Hoje não. Estou pensando quanto tempo paga. Aí aqui é 2 Você anos. vai pagar o tempo que faltava para você aposentar em 2019. Como eu não sei o tempo que você tinha em 2019, tá? Então ele está certo, ele está marcando 2 anos, 4 meses, quando tiver 60 anos. Mas toma cuidado com o simulador, porque às vezes ele mostra o tempo que está faltando na idade e não mostra o requisito tempo. E às vezes você não cumpriu o requisito Eu queria tempo. mais essa social, porque eu já dei entrada em 2020, está enrolando. E aí, gente, qual que é a diferença para os vigilantes? Algumas coisas a gente já falamos aqui. Tem enquadramento por categoria até 28 de 4 de 95, não precisa de PPP, basta a carteira profissional. Se perdeu a carteira, entrar em contato com a empresa, pelo menos para pegar a ficha de registro de empregado para aprovar a profissão. No judicial, a gente estava reconhecendo até 5 de março de 97, e depois disso veio a questão. Primeiro julgou o STJ, julgou favorável, né, o tema 1031 do STJ, que julgou favorável que é possível reconhecer a atividade especial do vigilante, mesmo sem porte de arma, desde que comprovado o risco pela via documental ou técnica depois de 97. E a carteira profissional que está no A carteira profissional só vai valer pro INSS até 28 de 4 de 95, na Justiça até março de 97. Depois disso tem que ter PPP ou laudo técnico. E o STF vai decidir essa questão. Gente, mas esse QSI não vai ter enquadramento por categoria. Essa digital não vale não, né? Vale, mas Tem que ter a comprovação. além da carteira tem que ter o PPP para atividades depois de 97. Na verdade, tudo é advogado. Até minha carteira aqui profissional que trabalha com motorista de ônibus, está com ela. Só a vigilância que eu tenho que estar com ela. Entende? Então assim, até 97 tudo bem, pode ser a carteira, depois de 97 precisa de, a não ser que o projeto de lei complementar 42/2023 seja convertido em lei, e aí eles colocam por categoria, se vira uma mudança de lei, e aí vai ser dali para frente. Agora, da data da reforma da Previdência, depois de 5 de março de 97,
até vir o projeto de lei ser aprovado, se ele for aprovado, esquece, tem que ter PPP. Então, por isso, peçam PPP quando sair da empresa e guardem. Tá? Após a reforma da Previdência, como falamos, o vigilante tem que ter os 60 anos de idade, 25 anos de atividade especial ou os 86 pontos. Então, se você tiver os 86 pontos, não precisa dos 60 anos, tá? Porque é regra de transição. Nessa parte aí eu tenho que roubar, né? Então, tem que ter 86 pontos, soma idade e tempo de contribuição, tá? Para vocês. Então, a empresa, ela trabalhei 4 anos, 2 anos sem recolhido no sistema. Interfere isso aí, não? Interfere um pouco, porque vai ter que comprovar esse período. Então, não está no sistema. Com a carteira profissional e outros. Não existe. Quando está na carteira, aquela carteira antiga, né, física, ótimo, a gente já consegue provar por ali pela carteira profissional. Se ela é uma carteira que não está rasurada, que não está deteriorada, que não está folha faltando, se ela estiver bonitinha, com a carteira a gente consegue reconhecer. Lógico que o advogado, né, pensando aí como servidora, quando eu era servidora, eu sempre orientava também juntar mais documentos, tá? Então, por exemplo, termo de rescisão do contrato de trabalho, o extrato do fundo de garantia. Quanto mais documentos para provar esses 2 anos aí que ficou faltando de INSS, você tem, em resumo, o trabalhador vai ter o trabalho de ter que demonstrar que ele trabalhou naquela empresa naquele período. A contribuição é a responsabilidade da empresa, não do empregado. Então, mais vai dar um pouquinho de trabalho porque você tem que ter documentos para comprovar. Seja a carteira, uma ficha de registro, um termo de rescisão do contrato de trabalho, os olerites. O CNIS é justamente o que não é o cadastro do INSS. Então, se a empresa não recolheu, não vai estar no CNIS. Não vai estar no CNIS. E aí o problema que ele está falando é, eu tenho na carteira, mas não tenho no CNIS. O que vai? Em regra, a carteira. Se a carteira estiver bonitinha, ok? A carteira. E se tiver mais documentos para juntar além da carteira, melhor ainda, tá? Qual é o problema depois da reforma da Previdência, que eu até quem assistiu lá o podcast, eu expliquei? Depois da reforma da Previdência, a gente tem um problema sério para os vigilantes. E aí eu acho que é o que vai pegar no julgamento do tema 1209, que houve a reforma da Previdência, tirado do texto da Constituição a parte que fala risco à integridade física. Quer dizer que tirou periculosidade. Porque agentes nocivos é insalubridade e risco à integridade física é periculosidade. Então tirou para os vigilantes, para os eletricitados e para quem trabalha com produto químico explosivo, todo mundo que está exposto adicional de periculosidade. Agora, quem vai julgar se isso foi constitucional ou inconstitucional é o STF. Isso está na mão deles, tá? E é isso a incógnita maior da questão dos vigilantes. Porque como que vai ficar? Tem um projeto de lei? Tem um projeto de lei. Né? Mas ele vale de quando ele for julgado dali para frente. E a gente tem da reforma da Previdência 2019 até a data da promulgação da lei um intervalo muito grande. E aí, para ser reconhecido como especial esse intervalo depois da reforma da Previdência, vai depender do julgamento do tema 1209, ou seja, do STF. Por isso que está parado. Aí vocês vão falar, meu processo está parado, não está andando, não está parado mesmo, está parado de todo mundo. E depende do julgamento desse tema. De quem está na justiça, o advogado já entrou no INSS, negou, recorreu, foi para a justiça, não tem o que o advogado fazer, gente. Não tem. É só esperar agora. Não tem o que o advogado fazer, porque se ele for reclamar com o juiz, o juiz vai falar, eu também estou obedecendo ordens. Porque vem a ordem lá de cima que é para parar todos os processos. Por quê? Porque tem repercussão geral. O que for julgado no STF vai ser julgado para todo mundo. Tá? Então, o que a gente tem que fazer é movimento para ver se julgam logo o tema. Porque enquanto não julgar o tema, todos os processos que estão na justiça vão ficar parados. Está parado. Não tem o que o advogado fazer. Tá? Então, esse é o grande problema aí dos vigilantes, e por isso que a gente está guardando tese do 09. E o que é a tese em discussão? Saber se é possível o reconhecimento da atividade especial exercida pelo vigilante antes
antes da reforma, mas principalmente após a reforma da Previdência, tá? Com ou sem porte de arma, eu acredito que com relação a isso não vai ter problema, para fins de aposentadoria especial, considerando isso a integridade física. O julgamento, então, vai impactar milhares de processos judiciais, né? Vai julgar, né? Que discutem se é possível o reconhecimento da atividade especial antes e principalmente depois da reforma da Previdência, se é necessário ou não um porte de arma e como que se comprova isso, a validade da prova, por risco à integridade física. Se é só por PPP, LTCAT, né? Como que vai ser essa comprovação também o STF vai julgar. O que eu acho, Ana Paula, disso? Que muito provavelmente eles vão manter que precisa ter a comprovação, que não basta ser a carteira profissional, tá? Já vamos esperando por isso. Não vai bastar a carteira profissional. Se tiver uma mudança e o projeto de lei complementar virar lei e enquadrar por categoria, é outra questão, aí vai valer dali para frente. Mas de 2019, seja antes de 2019 ou depois, até o julgamento, até sair esse projeto de lei, de 5 de março de 97 até sair essa nova lei, se sair, né, favorável, vai precisar de comprovação de LTCAT, PPP, então já não fique esperando que vai ser por categoria não, porque eu, Ana Paula, né, já estou com o pezinho bem centrado aqui, porque eu acredito que seja esse o posicionamento, tá? Sendo bem... O termo correto ali da definição de LTCAT é laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Não. Pode ser o PPRA também, mas o que a gente usa mais é o LTCAT. Agora, a última pergunta que eu vou fazer para a senhora hoje. E os processos estão sobrestados aguardando o tema e pode falar. Se daqui a 2 anos e 5 meses eu aposentar no 100% especial, especial não, é 100% pedágio, aí depois sair ser aprovado a especial, e recebo a diferença da especial ou não? Depende. Se for um processo concedido durante a tramitação do processo judicial, sim. Se antes desses 2 anos sair o tema 1209, que eu acredito que sai antes de 2 anos. Se sair a especial primeiro, né? Se sair o julgamento do tema e o seu processo finalizar antes de você ter direito a outra regra, Isso aí que é bom. aí não tem como você pedir. Mas no caso, se ela não aprovar e a minha 2 anos sair primeiro, aí depois que sair o especial, será que vai ser a diferença? Aí tem que aplicar esse tema 1018. O advogado vai saber conduzir ali, provavelmente, tem que aplicar esse tema. Mas você tem direito, importante você saber, você tem direito de escolha. Se você tiver um processo judicial andando, e aí você aposenta nessa outra regra aí daqui a 2 anos, se o seu processo estiver andando ainda, você tem direito de optar por qual você quer. Se você optar por esse aqui mais novo, você tem direito de receber os atrasados. Tema 1018. Só outra sair, eu queria aplicar e a especial não sair ainda, aí se eu querer, aí eu vou escolher, né? Tem que esperar a outra que está em jogo sair e deixa que está na mão perder. É isso aí que você fala. Você vai escolher entre uma e outra. Aí eu não vou perder, mas não vai sair, porque Mas se você escolher a nova, você tem direito de receber os atrasados da É isso que eu antiga. estou perguntando. Tá? Então, estou parado. Se for durante a tramitação do processo, tá bom? Tá bom. Então, o projeto de lei, a gente já falou, né? O projeto de lei é uma lei complementar que busca resgatar o direito da aposentadoria especial com base na periculosidade, especialmente para categorias de vigilante, eletricitários, agentes penitenciários e outros profissionais que atuam com risco à integridade física, tá? E por que ele é importante? Porque desde a reforma da Previdência em 2019, a Constituição passou a exigir uma lei complementar para conceder a aposentadoria especial por periculosidade, e o projeto de lei atende justamente essa exigência, devolvendo a proteção a categorias historicamente reconhecidas como de risco. Finalidade: regulamentar a concessão da aposentadoria especial dos trabalhadores expostos a risco de integridade física que foram excluídos da regra após a reforma da Previdência. A situação atual, né, foi aprovada pela Comissão de Trabalho e Previdência na Câmara dos Deputados em 2024,
e agora em abril do ano passado, e segue em tramitação nas comissões permanentes em plenário. Por fim, né, eu falei que eu ia falar da aposentadoria PCD antes de eu encerrar. É o seguinte, a aposentadoria da pessoa com deficiência hoje se tornou um benefício mais vantajoso depois da reforma, porque ele não teve alteração com a reforma da Previdência. Dois benefícios não sofreram reforma, alteração com a reforma. A aposentadoria do trabalhador rural, mas é aquele trabalhador rural que ainda hoje é rural. Aquela pessoa que está na zona rural hoje, que não é o caso de vocês, né? E a aposentadoria da pessoa com deficiência. A aposentadoria da pessoa com deficiência, nós temos dois tipos, a por idade e por tempo de contribuição. Na por idade, o homem aposenta com 60 anos de idade, em vez de ser 65, e a mulher, em vez de 62, aposenta com 55 anos de idade, tá? E precisa ter 15 anos contribuído e 15 anos no mínimo de deficiência. Então, para a por idade, a pessoa tem que ter deficiência por um longo tempo. Por tempo, eu preciso do quê? Pelo menos 2 anos comprovados de deficiência. Então, não precisa a pessoa ter sido a vida toda deficiente. Tá? Ela pode sofrer um acidente de trabalho, ou ter uma lesão de coluna, cervical, perna, lombar, quadril, joelho. Tem várias coisas. Redução da audição, visão monocular, tudo isso. Autista ainda também, né? Dependendo do grau. Tá? Então, todos esses contextos, por quê? Porque a deficiência pode ser intelectual, sensorial ou física, motora. Então, sensorial, perda da audição, redução da audição, visão monocular, ou quem é cego mesmo, né, não enxerga nada. Então, isso é sensorial. A intelectual, no caso de um espectro do autismo, dependendo do grau, né, e outras doenças que envolvem a parte intelectual. E também pode ser física motora, tá? Não precisa necessariamente ser aparente, tá? Porque todo mundo acha que deficiência física é perder um braço, perder uma perna, não. Às vezes não é nada aparente, mas a pessoa pode ser considerada uma pessoa com deficiência. Então, como eu já disse, né? Problema de joelho, problema de quadril, problema de coluna, que gerem restrições para a vida pessoal e profissional, pode enquadrar. E aí, qual que é a diferença? Para o homem precisaria... ela está de parabéns, ela é muito boazinha, né? Se fosse uma criança, nossa senhora, muito boazinha, parabéns. Eu vou fazer compra agora. Não, já vai lá. Então, assim, gente, só para finalizar, como que é a PCD? Então, no mínimo 2 anos de deficiência. Se a deficiência for leve, precisa de 33 anos de tempo de contribuição. Se for moderada, 29, isso eu estou falando para o homem. Tá? 33 anos homem, leve, 29 moderada e 25 grave. Para a mulher, 28 leve, 24 moderada e 20 grave. Então, reduz o tempo de contribuição. E não precisa de idade mínima e pega 100% da média salarial. Cálculo antes da reforma da Previdência. A perícia de ser... Perícia, avaliação médica e social no INSS. Social, porque é uma assistência social. Assistente social. Ela vai avaliar as barreiras, quais as dificuldades a pessoa tem na sua vida cotidiana e na sua vida profissional. Passa por essas 2 avaliações. Então, eu lá no escritório, a gente sempre pergunta se tem alguma restrição, se tem redução de audição, alguma coisa, problema de coluna, porque a gente já conseguiu aposentar pessoas assim, que você olha e você fala assim, é pessoa normal. Tá? Então, por exemplo, quem tem CNH especial, né, tem a carteira de... A minha tá na RG. Quem tem... quem foi reabilitado pelo INSS, quem sofreu acidente de trânsito e ficou com alguma sequela e recebeu, por exemplo, um auxílio acidente. Então, são várias situações que a gente consegue sim, tá? Não precisa ser algo... as pessoas confundem a deficiência com invalidez, não tem nada a ver, tá? Deficiência é a pessoa que tem restrições e que isso dificulta uma colocação no mercado de trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Quem é PCD tem mais dificuldades para se colocar no mercado de trabalho, para conseguir um emprego, para se manter no emprego. Por isso que a lei, para igualar,
traz uma condição diferenciada, nada mais que justo, né? É a mesma coisa de quem tem atividades especiais. O objetivo é aposentar mais cedo e tirar principalmente a pessoa da atividade de risco. Então, para finalizar, né, eu queria dar meus parabéns para vocês pelo dia e dizer que a aposentadoria especial do vigilante não é um privilégio, é a justiça para quem arrisca a vida todos os dias pelas demais pessoas ali, né, no ambiente de trabalho, na sua vida pessoal, porque por exemplo, eu moro num condomínio, tem um pessoal que garante a nossa segurança lá, eu tenho um pessoal que onde eu vou no órgão público garante a minha segurança, nada mais justo que esses profissionais tenham uma aposentadoria justa e diferente